Boa noite a todos. Que Deus possa iluminá-los. O que está escrito aqui? Enfermidades. Quando o homem está enfermo, nós vamos buscar o socorro para as nossas enfermidades. Aqui nada mais é de buscar esse socorro das nossas enfermidades. Ser enfermo. Quantas pessoas caminham na enfermidade? Não na enfermidade especificamente da saúde física, mas da saúde moral. Que hoje as pessoas estão se distanciando de Deus por essas enfermidades morais. Porque o homem não se torna verdadeiro com ele. Ele é um enfermo que carrega o egoísmo, a vontade de não ser feliz, porque ele alimenta a enfermidade dentro de si e busca no outro sanar as suas enfermidades. E por que não fazer a caridade? Para si mesmo. Mas o homem gosta da sua enfermidade. Ele se sente bem com ela, na sua usura, nos seus medos, nas suas infelicidades. Tudo que é ruim, ele vive. Que são enfermidades. Que o planeta vive essa enfermidade. Numa última palestra que fizemos, lembramos assim, todo mundo tem a faixa de Gaza, que as pessoas estão se matando, um ao outro, que era previsível para esse século. Em outros lugares também. Nós temos a faixa de Gaza dentro de casa. Um bombardeando o outro, pelas enfermidades. Agora, quando se fala de Deus, ninguém quer ouvir sobre Deus. Deus está distante. Deus está distante porque ele se distanciou da vida dos homens. E os homens gostam de ser enfermos. Porque ele cria a inimizade com ele mesmo. As suas enfermidades trazem o erro e a insatisfação. Ah, mas eu estou satisfeito. Satisfeito com o quê? Com Deus? E por que você reclama se você está satisfeito com Deus? É um tipo de enfermidade. E o homem não consegue destruir isso de si. Hoje trouxemos vários irmãos para cá, desencarnados, doentes, enfermos, do mundo espiritual. Todos eles, junto a vocês. Porque o homem ainda não entendeu que essa vida é passageira. Tudo passa. Inclusive você. Inclusive você. Inclusive você. Todos nós sabemos disso. Só que não admitimos. Porque nossa enfermidade é maior. Porque o nosso egoísmo é maior. Nós não admitimos que tudo passa. Inclusive vocês. Por isso que eu trouxe uma série de irmãos do plano espiritual enfermos. Que saíram enfermos da terra. Que continuam enfermos no plano espiritual. Ah, irmão Paulo, como é que você pode dizer isso? Porque são enfermos. São doentes. São desequilibrados. Tem uma relação quando Jesus disse, dai a César o que é de César. Já ouviu isso? Várias vezes. E por que o homem não dá a César o que é de César? Vamos falar de uma moeda. Ele cunha uma moeda em várias encarnações, mas ele não quer dar a César o que é de César. Ele não quer cunhar uma moeda dele, mas ele quer criar uma enfermidade no outro. Fale mal do outro. Fale mal. No seu egoísmo, comece a falar mal do outro. O que acontece? É uma doença generalizada. Você vai para a UTI todos os dias, porque a sua enfermidade é maior. Então dai a César o que é de César. Acabou, é a lei dos homens. E a lei de Deus? Dai a Deus o que é de Deus. O que você tem para oferecer a Deus hoje? O que você tem dentro de si para oferecer a Deus hoje? Nesse momento, a sua enfermidade? Os seus pensamentos doentes? Paulo disse aos Colossenses, é melhor ficar em cima do que embaixo. É melhor você pensar mais em Deus do que na terra. O homem vive a terra e se envolve com ela e tudo é meu. Nós dissemos há pouco que tudo passa. Você não vai passar, meu irmão?
rapidamente você vai embora. Quando? Não sei. Pode ser que amanhã. Irmão Paulo, você está dizendo que eu vou morrer amanhã? Não sei. E se eu dissesse isso? E alguém ia me maldizer depois de amanhã? Ou não? Você disse que ele ia morrer. Mas um dia você não vai morrer? E se você morrer amanhã, o que vai ser de você? Com essa enfermidade que você carrega. Mas você não pensa nisso, você pensa hoje. O que vai acontecer hoje? O que eu tenho hoje para oferecer a Deus? Aquela moeda que você precisa cunhar. A moeda de amor. A moeda não de ressentimentos. A moeda de paz, de paciência, que mais se pede hoje ao homem. Mas ele dá a César o que é de César, o que é meu, o que eu constituí, o que eu criei, o que eu abracei na terra. Dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. O que você tem para oferecer a Deus hoje? O que você trouxe para oferecer a Deus hoje? Não é amanhã. Não é depois de amanhã, é hoje. O que você tem para oferecer para Ele? Não a sua discórdia, não a sua negatividade, não os seus medos que você cria em si, medos em cima de medos. E sofre nas suas enfermidades de novo. Porque quando você está enfermo, o Evangelho não vai para a sua vida, não vai para o seu lar. Vai? Claro que não. Por isso que o homem fica pensando assim, o que vai ser amanhã? Amanhã é amanhã. É César. Não é hoje. Hoje o que você tem a oferecer a Deus? A sua raiva? O seu ódio? Porque as pessoas têm raiva. Ou não? São as enfermidades. São as doenças. Ah, mas o homem vive doente? Vive. Porque a raiva faz bem. Não faz? Fala que faz. Faz. Ah, tem que fazer. Não é porque o homem às vezes não vive com raiva. Vive. E essa raiva, ela vai pro seu corpinho, que é a sua enfermidade. E um dia você vai embora com essa enfermidade de novo, com bastante raiva. Imagina quando você está com raiva, quem está perto de você? Fala para mim. Só doentes. Só irmãos enfermos. Ah, irmão, então agora eu vou ser bonzinho? Não, você vai ser homem de bem. E o homem de bem, ele tem a caridade como princípio. Fora da caridade não há salvação. Não adianta eu falar as línguas dos anjos, como disse Paulo, de Tarso, Saulo. Disse, posso falar todas as línguas dos homens, de Deus. Se eu não tiver caridade no meu coração, eu serei um enfermo e doente. Porque a doença contagia no seu trabalho, na sua vida, no seu lar, ela contagia. Ou não? Quando você está depressivo, não faz bem? É uma enfermidade. Tem irmãos que gostam de ser depressivos para mostrar para o outro, oh, hoje eu estou enfermo, doente da alma. Que alma é a sua? Está doente. Não tem Deus. Você cunhou a moeda errada. Você quer se livrar dos problemas para ir até o outro. Adianta eu me esconder do mundo? Adianta? Não. Adianta eu ir lá para a Conchinchina, se meu problema está dentro de casa, na faixa de Gaza, ali dentro. Um querendo matar o outro. Um querendo desejar o mal ao outro lá dentro de casa, não é fora. Não é no metrô, não é na rua, é dentro de casa. Começa lá. Ou não? Começa lá. Quando levanta um de mau humor, como é que acontece? Estou com raiva hoje, não sei do que. Reze. Reza para quê? Para tirar a raiva, para tirar o ódio, para tirar você do caminho ruim. É tão simples. É colocar Deus na sua vida. Será que você consegue hoje colocar Deus na sua vida? Senão a gente vai ficar aqui glorificando ao Pai todas as horas. E não é. É só você dizer, me perdoa, Deus. Eu estou querendo ser feliz. Parou de falar do homem de barba? Parou, né? Acabou aquilo? Ser o homem de barba é o homem de barba, filho. Não é assim, minha irmã? Um homem de bem, ser mais feliz, não viver uma enfermidade de anos e anos uma enfermidade, sem colocar Deus dentro de você mesmo. Por isso as infelicidades, não é assim? O homem não vive infeliz? Vive. Vive ou não?
vocês já estão tristes, eu vou embora. Hoje vai ser 30 minutos, só infelicidade. Porque quando eu falo de enfermidade, vocês têm que ser mais felizes. Eu tenho que parar de ser enfermo. Adianta eu levar isso adiante? Nós dissemos que o mal é uma coisa contagiante. E o homem vive no mal. Ele gosta do mal. Não gosta? Fala que gosta. Disseram que eu... Não gosta? Mas é assim, porque o espírito, ele fala assim, você é um espírito, irmão Paulo, ainda bem, desencarnado, que eu não quero mais, por enquanto na Terra não quero. Só venho visitar meus amigos aqui de vez em quando, em alguns processos de evangelho, mas não falar as coisas bizarras que se falam em alguns evangelhos, e viver um pouco mais de Deus, né? Imagine um espírito, né? Dentro da sua casa. Assim, junto no evangelho, aquela água tremendo. O que eu faço? Era borbulha. Eu do lado. Eu não tenho muito tempo para isso, mas de vez em quando acontece isso. E borbulha. Imagina o espírito se materializar lá. O que você faz? Saiu correndo. Imediatamente. Alguma coisa estranha está acontecendo aqui. Não é? Saio correndo, porque o homem quer a materialização. Eu vou me materializar em vários locais. Será que alguém vai me aguentar? Né? Ai, irmão Paulo, mas disse que você é tão bonito. Que bom! Será que eu vou contemplar as suas necessidades? Claro que não, sou espírito desencarnado. Não dá para contemplar. Né? Mas o homem vive numa moeda antiga, que ele deveria de cunhar com atos de amor, de simplicidade. Que mais falta no ser humano? Simplicidade, ser simples. Senão, essa enfermidade, você carrega ela todos os dias. Não carrega? Quando você começa a reclamar um pouquinho, já começa uma enfermidade. E aquilo vai aumentando. Que Deus nada, Deus deixa de lado. Não tem que falar de Deus agora. Deus tem que estar junto. Ah, irmão Paulo, você está falando muito de Deus. Mas de quem que eu tenho que falar? De você? Claro que não. Vou falar de você? Não. Você está melhor, mano. Tem que melhorar mais. Por que não raspou esse careca? Deveria ter raspado. Ah, você vinha hoje. Queria competir comigo, mas eu não tenho. Não é? Não. Sou maior que você, não tem essa careca, mas não tem isso aqui. Não é? E não porque ele faz. Já é uma benção. Eu já falei para esse ser aqui, já falei que quando ele faz as orações, outro dia ele falava comigo, irmão Paulo, eu não posso mais cair naquela armadilha. Ele falava isso e começou a chorar. Até eu me sensibilizei. Você estava lúcido, ainda bem, né? Porque você imagina no vício, eu chorando, né? E falei assim, irmão Paulo, me ajuda. Eu vou te ajudar, mas não para cair naquele desespero. E ele falou, irmão Paulo, me ajuda hoje. Eu não posso mais cair nessas armadilhas. E eu falei, vamos nessa. Você caiu? Nunca. Ainda bem. Se caísse, eu vou te dar uma rasteira. Vou puxar, aí você vai ver o que é terrível para você. E ele não faz, porque ele fica receoso. Quando ele vai, ele começa a falar as preces dele, irmão Paulo, você sabe o que aconteceu? Mas eu falei, eu sei o que aconteceu. Aí ele fica um diálogo, eu e ele. Intuitivamente eu mando até a resposta de longe para ele, vai, melhora nisso. Faz o evangelho hoje, vai de novo. E ele fez direitinho. Ele comenta com você. Esse é um ser que um dia vai caminhar melhor. Você está melhor. Todos vocês podem estar melhor. Sem enfermidades. Já pensou uma doença coletiva? Quando você vai no hospital e tem alguém doente, você quer se comprazer com o doente. Você joga todas as suas angústias em cima do doente. Porque você começa a ter dó do doente. Será que vale a pena? O doente já está doente, não precisa da sua doença. Mas o homem vai lá e joga a enfermidade dele junto. Eu quero ficar doente junto, porque eu estou enfermo, a minha doença é maior. E começa a competir com o doente. E a gente tem que orar para desmaterializar aquilo e compete. Eu quero ficar mais doente que você, porque você é lembrado da família. Você foi lembrado, as famílias ligaram um para o outro. Ele está doente, ele está enfermo, eu também quero ficar. Olha como a tal enfermidade que o homem faz para ele. Ele não ora. Ele não cunha lá uma moeda boa. Ele cunha a moeda de César. Ele quer dar de César, ele quer mostrar que ele está vivo. Vivo para quê? Para ficar mais enfermo? Para reclamar mais?
Para não falar das coisas de Deus, sendo que o mundo está precisando ouvir as coisas de Deus. Ou não? Está menorzinha, né? Mais calmo. Quem diria? As coisas de... Não, mas a gente tem que fazer uma parada para reflexão. Porque o homem gosta dessas enfermidades. Por isso que eu comentei, outro dia eu falava assim, vamos lá na UTI, que aquela pessoa precisa ser curada. Aí foi uma choradeira logo na entrada. O homem está entubado! O homem está entubado! Mas é para melhorar. Ele tem uma respiração melhor, oxigenar melhor, a parte cerebral, né? Mas o homem já entrou chorando e pingava em cima. Eu falei, mas o que ele veio fazer aqui hoje? Será que tem necessidade dessa enfermidade, de levar essa enfermidade, essas energias doentes para o outro? Claro que não, mas as pessoas fazem. Não vai lá fazer uma oração, vamos orar por ele, para ele sair, se iluminar os médicos, fazer alguma coisinha, pedir para os irmãos iluminarem, fazer alguma coisa, levar a ação do evangelho, do perdão. Vamos lá, mas não chore em cima do doente, por favor. O doente precisa da sua oração, não da sua lamentação. Mas a enfermidade do homem, ele vive na terra, ele gosta das coisas materiais, que fazem bem para ele, que dão respostas. Falar mal da vida dos outros faz bem ou não faz? Quando pega para falar mal da vida do outro, segura, que a língua não tem controle. Não tem, porque é uma enfermidade antiga. Isso leva séculos para melhorar. Quem sabe nessa encarnação você melhora um pouquinho. Mas leva séculos. Mas séculos. Mas o homem, quando ele se apega, você já viu isso, né? No trabalho, dentro da família, das reuniões familiares. Quando tem reunião de família, se exima um pouquinho de ir na reunião. Já vai levando o evangelho à frente. Vamos falar do perdão hoje, dentro da família, mas vou levar o evangelho, para parar de falar. Para as pessoas não trazerem essa enfermidade para dar descontrole nas pessoas. Não traz assim e fala mal. Naquelas reuniões, não vai mais em reunião. Você tinha que se eximir de reunião. Quando vai em uma reunião para falar mal do outro, não fala. Fala, não, o outro está desequilibrado. Deixa ele está doente, vamos orar por ele. Aí você fala isso no meio da reunião, fala, você está louco. Como é que nós vamos parar uma reunião para orar por alguém? Mas é que mais o homem necessita é da oração, não dessa enfermidade. Porque ele carrega consigo. Ele carrega, ele se alimenta. E ele traz enfermidades antiquíssimas. Por isso que falávamos, tudo na vida vai passar. Inclusive você. Você um dia vai embora. E como é que você vai embora da terra? Já pensou nisso? Eu não vou ficar pensando em morte. Mas tem que pensar. Você não vai morrer amanhã, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas tem que pensar, reavaliar o que você vai fazer de melhor para você. Com Deus. Mas não, o homem só pensa hoje em resolver probleminha. Então, problema é insolucionável. Impossível resolver aquilo. Tudo é possível. Só depende de você. Da sua fé, da sua vontade. Não de ouvir pessoas falando um monte de besteira, das enfermidades das pessoas obsedadas. Sabe o que é obsessão, né? Sabe, né? Então as pessoas obsedadas, elas vivem, né, para falar do outro, numa enfermidade doentia que contamina, que contagia negativamente. E o mundo está vivendo isso, mas as pessoas não querem isso. Eu quero viver bem, sem problemas nenhum. Quem não queria ter problema aqui? Levanta a mão. Acho que todos. Mas você queria ter o que então na vida, se você não tem os problemas? Como é que seria a sua vida? Vamos ser lógico. Se o homem é nada mais nada igual a nada, ele não vale nada. Nossa, o homem não vale nada. Para Deus, você não é um número, você é filho dele. Continue ignorante na sua projeção mental. Então nada mais nada é igual a nada. E o que você vai levar da terra? O que você fez na terra? Aí eu rezei todo dia. E daí? E o que fez essas orações para você? Mudaram? Como eu disse numa das palestras aqui, que muitos chegam na pátria espiritual totalmente enfermos quando morre. O seu corpinho fica e o espírito vai embora. E chega lá dizendo, eu não roubei e não matei. Mas você rouba.
Todos os dias sentimentos. E você mata pessoas, às vezes até pelo olhar, por uma discussão. E você não precisa tirar a vida dela. Mas você não coloca o evangelho na vida dela. Você coloca os seus medos, as suas dúvidas. Né? Você não coloca os seus medos para o outro? Todos os dias. Os medos são mais importantes. Porque os medos geram dúvidas. Os medos geram insegurança na vida. E entenda que você veio para cumprir etapas na vida. E se você viver com medo, você não vai viver. Porque você vai ser uma pessoa extremamente insegura. Com medo de ser feliz. Ah, irmão, como é a felicidade? É só você gostar de você. Só. Precisa muito. E por que o homem não gosta dele? Porque ele vive as enfermidades. Vive as enfermidades do ódio. Ódio é gostoso. Amar não. Ódio é. Odiar alguém. Maltratar alguém. É gostoso ou não? Fala que é. Todo mundo concorda. Mas é a realidade de vocês. Quando, às vezes você, em desequilíbrio, você está odiando alguém. Você está emanando a sua enfermidade doentia para alguém. Isso está lá no Evangelho. Amai os vossos inimigos. Como é que eu vou amar o inimigo se ele já está criado? É claro, você já está criado, porque você é o seu próprio inimigo. Você tem as suas dúvidas, você tem os seus medos, você tem as suas inseguranças. Ou não? Todos têm. Não vamos fazer uma terapia aqui, não. Todos têm. Mas reconheça que você é falível. E que você erra todos os dias. Ou não? Fala que é. Nossa. Não, porque eu atendo meus pacientes no plano espiritual e eu digo, não é? Ele fala, é. E fica reclamando porque eu tenho alguns irmãos nos pronto-socorros, em um dos pronto-socorros, que ele tem lá uma salinha específica, irmão Paulo. Né? E aí ele fala assim, por que você está assim? Aí aquela perguntinha, eu quero minha casa de volta. Eu quero minha casa de volta. Eu quero minha mãe de volta. Para de falar isso, né? Sua mãe, ela veio no momento certo, não agora. Né? Mas aí, eu quero a minha roupinha. Não pede nem roupa, porque roupa você vai ter lá uma roupinha maltrapilho, não tem problema. Não é como a minha, né? Aí eu quero o meu apartamento bonito, minha casa, meu carrinho. Não dá para ligar. E outro dia numa terapia ele dizia só isso, ele repetia as mesmas coisas. Eu quero o meu amor. O seu amor começa com você primeiro. Eu quero me desprender, tinha que começar assim, desprender da terra, desprender das coisas egoístas que eu promovi. Desprender das coisas doentes que eu promovi nas pessoas. Eu coloquei enfermidade nas pessoas. Eu não falei do Evangelho, mas falei de enfermidade. Por isso que eu falei aqui, não é gostoso eu falar das minhas dores? De competir com outro doente? Para mostrar que eu estou vivo na terra? Não, você já está morto na terra. Não está vivo. Já está doente na terra. Ah, irmão, mas eu leio o Evangelho. E daí? O que é ler o Evangelho? O que é estar na vida do Evangelho? Sorri um pouquinho. Assim, sorriso melhor. Não é? Porque o sorriso traz a parcimônia ao homem. A viver a vida com mau humor é uma doença também. É uma enfermidade que contagia. Quando você levanta de mau humor, você passa isso a outros. Ou não? Você vai para o seu trabalho já de mau humor, mal-humorado. Mas por quê? Ah, porque a vida não tem muito sentido. Para de ser negativo e para de ser vítima. Quando começa assim, a vida não tem muito sentido, mas se você não tem Deus, você não teve essa oportunidade, a vida não tem sentido mais. E começa a lamentação e começa a vitimação. Você é uma vítima da sua própria enfermidade. Ou não? Ou não? Fala que é. Também. Não é porque o homem se cria isso, a enfermidade que ele criou para si. E ele se vitimiza. Se às vezes você senta com uma pessoa, não, nada vai dar certo. Nessa reunião nem sei porque eu fiz. Pare de ir em reunião e resolva as coisas melhor.
Muita reunião também faz mal. Né? Ficar falando, repetindo as mesmas coisas. Ah, mas eu sou diretor, eu sou gerente. Tá bom, mas você tem que falar uma vez, tá bom, né? Não precisa ficar repetindo as mesmas coisas. Não deu certo, não deu certo, acabou. Vamos ser mais objetivos, não traga aquela enfermidade do seu mau humor matinal e noturno. E quando você está nesse mau humor, você vai para o plano espiritual e só vai encontrar aqueles irmãos iguaizinhos, aqueles benditos pesadelos. Ave Maria, digo eu. Ave Maria, digo eu. Porque Ave Maria eu rezo todos os dias para não ter isso, porque eu encontro tantos irmãos como vocês, mal-humorados. Ai, irmão, mas eu sou uma pessoa feliz. Quando? Quando? Me diga o momento que você é feliz. Bolso recheado. O banco recheado. Aí você é feliz. E se alguém te roubar e te sequestrar, você vai ser feliz? Então, não ponha esse... Né? Então pagar minhas contas. Se você não tiver um problema, como é que você ia pagar suas contas? Mas a pessoa nunca quer problema. Não quero problema. Cancela os meus problemas. Cancela. Põe um outro problema novo, meu Deus. Cunhe uma moedinha diferente. Para mim tem que ser um problema novo. Mas se repete os mesmos problemas. É que as suas dívidas são exatamente em cima daqueles problemas que se repetem. Que são as suas enfermidades. As suas doenças. Mas o homem nunca quer aquela enfermidade. Ele quer ir sempre para a UTI, mas ele não quer ficar no PA, no pronto atendimento. Ele, se vai para a UTI e fala, ai, acho que agora eu vou. Vai mesmo, é melhor. É melhor ir. Fique na UTI algum tempo para melhorar, oxigenar isso aqui. Repetir as coisas que tem que melhorar, mas não, eu quero aquele problema de novo igualzinho. Esse problema me faz bem, é uma enfermidade que eu tenho há anos. E você comunga com ela. Você comunga com essa enfermidade, porque você repete. Isso que eu falo, nas reuniões, às vezes a pessoa repete as mesmas coisas. Já viu pessoas assim? Repete o mesmo assunto e liga. E entra naquela bendita rede, que é uma rede que não é social, é rede de intriga, e fica falando mal da vida dos outros. Ai, você viu o que ele fez? Ele tá bem. Tá vendo? Ele me traiu. Ai, ele tá com outro, ou eu tô com outro. Pra quê? É uma rede de doenças. E fica um falando da vida do outro, que não tem o que fazer. Tem o que fazer? Não, mas não tem o que fazer, porque é uma enfermidade que contamina. Ou não? E contamina, porque o homem fala assim, eu comprei um carro novo, e daí? O problema é seu. Que bom que você tem um carro novo. Dá para se locomover na grande cidade? Não, então você vai ter um estresse. Comprou um carro novo para se estressar. Então o que você quer é um carro novo? Ah, mas você sabe, né, irmão? Carro novo é carro novo. Eu posso mostrar lá para as pessoas lá de casa que eu tenho carro novo. Mas tá com uma dívida incomensurável. 80, 70 meses tá lá. Um com o outro e tá lá com carrão. E vai para lá e para cá. Ou não? Mas essas são as enfermidades do consumismo, né? O homem é doente pelo consumo. Ele põe a doença dele, vou comprar um carro novo, vai saciar a minha doença, a minha enfermidade. Por quanto? Uma semana. Uma semana. Você entrou dentro do carro, o cheiro é diferente. Nossa, eu não gosto desse cheiro. Não entre dentro do carro, não pise dentro do carro, não vai no carro, tira o plástico, não faz isso. Não é uma enfermidade? O carro não é uma transição apenas? Mas é o meu. É meu carro. Comprei com o meu dinheiro. Com o meu trabalho. E o que você tem para oferecer a Deus? Nada. Mas o meu trabalho eu tenho. Ele compara-se com Deus. Ele começa a negociar com Deus. Ou não? É verdade. Porque você não tem essa enfermidade? Fala que você tem. Tem várias. O homem tem essa enfermidade coletiva. Ao invés de ele ir lá, falar, vamos rezar hoje, vamos rezar pelo bem comum da comunidade. Não tem mais guerras, que esse século, esse milênio só vai ter guerras. Já tem dentro de casa, vai sair de casa, vão se matar e vai acontecer mais. Será que vai parar? Votem certo. Não é assim? O Papa está dizendo que 3 anos de vida ele vai embora. Porque está sendo assediado espiritualmente. Assediado. E que ele quer férias. Porque também tem os nervos dele também que não suportam.
Então o Papa dizendo que vai daqui 3 anos, você vai daqui quantos anos? Então o homem, ele quer a enfermidade dele, ele quer competir com ele mesmo na enfermidade. Que a minha doença, você não tem ideia, já liguei lá para minha irmã. E ela falava, você está doente, calma. A cirurgia não, a cirurgia vai ser normal. Vai arrancar tudo, mas vai ser normal, fique tranquila. Arranca, cuidado com os médicos, vê se eles fazem direitinho. Você já ouviu isso? E cansa ouvir isso. Não cansa, minha irmã? Aí você vai para a cirurgia pior do que quando queria. Não é? Porque a irmã do outro lado do estado, não sei de onde, diz, cuidado, o médico é bom, se o médico não for bom, mas vai tirar, está na mão de Deus, ou não está? Mas você tem a sua enfermidade, você quer compartilhar a sua enfermidade com alguém? Falar de dor faz bem. Não faz? Fala que faz. Claro que faz, vocês vão parar com isso, porque quando vocês forem falar disso, vocês vão lembrar de mim. Mas não vou falar de dor aqui. O irmão Paulo, ele vai querer puxar minha coisinha, alguma coisa, quando eu for dormir, alguma coisa, quando eu for falar de dor, eu vou parar, vou rezar mais, vou parar de falar do homem de barba lá, não falo mais de mais ninguém, e melhorar a minha vida. Mas o homem quer compartilhar a dor, ele não quer compartilhar as emoções positivas, de coisas boas, mas falar do outro faz bem. Faz bem. Ou não? Você concorda? Sempre concorda. Arrumou sua agenda para vir hoje? Então tá bom. Mas não fale mais do homem de barba. O homem de barba é o patrão dele, né? Então o homem está com uma barba desse tamanho, usando kippah, tá riquíssimo, né? Então nós vamos ter que melhorar isso, não falar de ninguém. Quando alguém for falar de dor, você fala assim, vamos rezar. Melhor. Agora você só fala de rezar? Porque o melhor momento é rezar. Ou não? Você aprendeu a rezar? Ele falou para eles, vamos rezar que a gente tem que rezar. O negócio está pegando aqui, vamos rezar. Eu vi essa frase, mas tem que rezar. Dá para entender isso que é cíclico do homem? Até o fato de você estar aqui, o que você está fazendo hoje aqui? Veio me ouvir? Você ouviu falar de mim? Eu também ouvi. É que é o pensamento do homem, não. O diálogo foi esse, eu lembro. Esse diálogo foi. Você vai ver o irmão Paulo. O cara é grandão, mas o médio é pequenininho, mas é grandão. O Eduardo se sente outro, ele fica enfermo quando fala isso. Cada dia pior. Não é? Então, enfermidades. O homem vive enfermo com ele. Por quê? Quando nós falamos assim, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus. Quando fala de Mateus, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, desprender-se das coisas materiais para receber as coisas de Deus. Isso disse Mateus. Que nenhum deles acreditavam no Cristo. O Cristo só foi ter crédito quando ressuscitou e disse a Tomé, estou aqui. Imagine você ver o Cristo andando, o que você faria? Eu que me assusto, eu volto para o túmulo. Não é? Então, ele ressuscitou para dizer, estou vivo, a vida continua. Mas o homem vive morto na terra com os seus probleminhas, que não são problemas, que são resgates, para ser melhor, para ser um homem melhor. Mas o homem vive nisso. Ele tem que ver para quê? Ele tem que ser Tomé. Não precisa. Não precisa. Eu estou falando do problema de vocês. Por isso que eu falei que no início que estava um tanto quanto pesaroso essas emoções. Tem que ser um pouco mais feliz. Irmão, mas eu cheguei feliz, mas o trânsito estava horrível e não sei mais o que, aquele coralzinho, depois aquele velhinho lá na frente, o que eu ia fazer? Não cansava, eu tinha que ir embora, daqui a pouco eu tenho que ir embora. Ele não, senhor, desculpa, o senhor apresentável. Aquele coral, não fique vermelho não. Você está anotando tudo, pode anotar isso também. Esse nosso irmão. Então os homens precisam aprender a ser menos ansiosos, porque o homem fica ansioso, ele fica já julgando, o coral podia ter ficado mais, por que eles não ficam? Depois entra o outro, tem que falar, depois tem o irmão Paulo, quanto tempo esse irmão Paulo vai dizer aqui? Quanto tempo eu tenho que ficar aqui? É o tempo para Deus. É o tempo para Deus que você tem. De você reformular as suas emoções.
de você entender quem é você. Por que você está na Terra? Um espírito desencarnado falar isso para você. Eu morto. Pensou. Eu sempre digo isso para as pessoas na palestra, para as pessoas entenderem que eu estou morto. O irmão está vivo na matéria. Eu estou vivo no plano espiritual. Morto. O que é a palavra morto? É pensar, né? Como o irmão Paulo fala que está morto, você está falando. Se o Cristo apareceu, a pessoa aparecer ali, sai todo mundo correndo. Ou aparecer lá e sai alguém correndo. Mas estar morto, o homem não vive a vida. Às vezes ele vive morto nos seus problemas. Se a vida é contínua, se são os espíritos eternos, vocês acreditam que eu sou desencarnado, morto no plano matéria, vivo no plano espiritual, venho através do irmão falar com você, com esse cabelo simpático, agradável. Porque os seus pensamentos estão fervilhantes. Então eu virei para me conhecer. Porque eu preciso ser mais feliz, ser menos ansioso, menos intrépido, questionador, julgador. Como é que você pode julgar alguém se você é pior do que aquele alguém? Não julgueis para não ser julgados. Isso faz mal. Faz mal. O Cristo fica esperando muitas coisas de nós. Ele fala, não julgueis para não ser julgados. Não julgue a ninguém. Mas aquele criminoso, você é igual, porque você fala do outro, você martiriza o outro, você já fez mal para o outro também na sua vida. Ou não? Quem que não errou aqui? Quem é perfeito? Ninguém. Alguém é perfeito, meu irmão? Ninguém. 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 Só Deus. E Jesus. E outros. E os serafins, eu quero ser serafim, para chegar lá. Não é, o homem não tem que pensar em perdoar mais e amar mais para chegar a ser um homem de bem? Não é assim, meu irmão? Você falou isso nos próprios evangelhos, que tem que melhorar, não é assim? Tem que melhorar na palavra, melhorar nas ações. Não ficar enfermo a vida toda. Ah, mas eu tenho problemas. Se não tivesse, o que você queria ter se não tivesse problemas? Ponha isso. O que você gostaria de ter se não tivesse os problemas? É lógico. Vamos ser racional. O que você gostaria de ter se não tivesse problemas? Se os problemas vêm para alicerçar a sua vida, para você se descobrir como homem, como pessoa, como filho de Deus. Assim, filho de Deus, mas filho de Deus rebelde, que vive nas suas rebeldias, que vive, por isso que falamos das suas enfermidades, vive na rebeldia. Ah, irmão, então tem que perdoar todo mundo, e mais ainda, quem tiver no sal frente, você perdoa. Sai no trânsito dizendo, eu perdoo. Vão dizer que você é louco, mas pode dizer isso, mas nem você fecha a janelinha lá e fala, perdoa todo mundo, e me perdoa também. Não vão dizer que você é débil, mas vai falar que você está desequilibrado. Então tem que tomar fluoxetina, alguma coisinha básica, até para se recuperar, né? Mas o homem, às vezes você vê umas loucuras no trânsito, e eles gritando. Aí você não sabe as doenças deles, que não conseguiu falar para ninguém, está com aquela enfermidade já há anos, e não consegue falar. Eu vou resolver meu problema? Quando for o momento certo, não é amanhã. Não é amanhã. Se você perguntar para mim de novo assim, eu vou resolver meu problema? Não é amanhã. Está respondido? Obrigado. Eu tenho que começar a fazer consulta aqui, porque fica me perguntando, quando eu vou resolver meu problema, irmão? Amanhã não é. Acabou. Não é mais fácil? E porque se você melhora, a sua vida melhora, ou não? Melhora amanhã. Se você deixar, se você permitir. Agora, eu fico com inveja que o outro tem isso, o outro tem aquilo, o outro comprou isso, o outro... Não vive a vida do outro. O outro é o outro, você é você. Você veio com outros compromissos diferentes do outro, que você qualifica do fulano. O fulano. As pessoas não têm isso assim, não é filho de Deus. O fulano. Não fala mais isso. O fulano é um doente também igual você. É filho de Deus como você. Ah, mas ele é pior que eu. É nada, ele é melhor.
Porque talvez ele erre e assuma a consciência do erro. E você não assume. E se é que existe erro? Ou existe aprendizado de vida para se melhorar, para não se trair mais. Porque o homem vive se traindo. Ele fica fascinado, ele vai se traindo com as suas próprias emoções e vai tendo as enfermidades. Ou não? Não vai, minha irmã? Você está... Fala que vai. Vai. Todo mundo faz assim. Sim, irmão. Não sou, né? Não é quando você dizer assim. Enfermidades. Se você cultiva isso em ti, você vai ser um enfermo pior que ele. Ou pior que ele. Tira o óculos para enxergar a vida com Deus. O óculos que tapa a visão de Deus. O óculos espiritual. Porque às vezes o homem coloca uma venda nos olhos e fica sofrendo. Na sua enfermidade. Às vezes ele não consegue perdoar uma pessoa que passou no caminho, ele fica remoendo aquilo na doença. E não no perdão. Ele não se ama mais. Ele não usa os preceitos do Cristo. Que é amar. Ah, você conseguiu. Ainda bem, né? Até torci por você. É. Mas também rezamos, né? Conseguiu, né? Quase 20 anos. Que bom, 20 anos para perdoar. Que bom, né? Conseguiu. Não é uma vitória? Saiu da enfermidade. Saiu da UTI. Porque estava na UTI há muitos anos. E essa UTI tinha que ser retirada. Por isso que fala assim, dai a César o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Então faça o seu melhor para Deus. Mas Deus vai te enxergar no momento certo. Não é no seu momento. Mas o homem, ele quer ser mais ansioso do que o outro. Ele quer que seja naquele momento, tenha a solução de tudo. Meus problemas acabaram, serei uma pessoa feliz. Sair daqui saltitando, muito melhor do que quando cheguei aqui. Que eu ouvi aquelas palestras, aquele coralzinho, o irmão Paulo, e fui embora. Coralzinho. Tinha uma plateia, que tinha um coral aqui atrás deles, um outro coral espiritual. Então, as emoções, o equilíbrio, que o homem duras penas, não consegue ter. A duras penas, não consegue ter. Por isso que eu não gosto de ser infeliz. Você gosta? Fala que não. Não, a gente sempre fala assim, você ri, porque às vezes o homem gosta de ser infeliz. E ele lê o Evangelho, vá para o Evangelho, discute o Evangelho e é uma pessoa infeliz. Tem pessoas que também não gostam de ver a gente feliz, nesse outro lado. Porque está enfermo. Porque está enfermo. Como que ajuda? Orando por ele. Orando por ele. Mas porque ele já tentou orar por vocês e vice-versa em outras vidas e não conseguiu. Nessa vocês estão tentando se resgatar. De novo. Um suportando o outro. Porque é a caridade moral, a caridade espiritual. A que menos o homem faz. Se suportar. Ele não se suporta. Então, quando você se suportar, você vai ser um homem feliz. Ah, mas o ciclo é muito doente. Por isso que nós colocamos, em uma das palestras aqui, que a religião não cura. A religião não perdoa. Ela mostra um caminho. Mas quem tem que perdoar é você. Quem tem que curar a sua alma é você mesmo. Pela sua estrutura moral. Pelo seu procedimento moral da vida. Por isso que muitos chamados e poucos escolhidos. Está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são alertados, muitos são lembrados. Ó, você precisa melhorar, você precisa ser mais feliz, você precisa ter mais perdão na sua vida. Por que o homem tem duras penas para perdoar alguém? Porque a enfermidade contamina. O enfermo ele vai contaminando. Ele vai querendo soluções imediatas. Quero o meu problema resolvido hoje, mas não vai ser. Põe isso na cabeça. Já te respondi 2 vezes, já te falei, não vou também aqui. E você ri ainda. E ela fica rindo de mim. Vou parar, eu vou embora. Vou com Deus? Então eu vou mesmo. Então o homem não tem essa referência aqui, ó. Deus na vida.
Por isso que ele passa séculos enfermo. Traz essa enfermidade para a terra e continua enfermo. Porque teve a oportunidade de nascer novamente. De vivenciar a palavra do Cristo na terra. De vivenciar a palavra do Mestre Jesus, que é o Mestre. E foi crucificado. E foi traído por muitos. E ele só fez o bem. E deu oportunidade a você. E aí o homem vem para a terra e se esquece da sua enfermidade, contamina a muitos e vive a terra só na moeda de César e não a moeda de Deus. E não a moeda de Deus. Por isso as enfermidades. Por isso que o homem vive na UTI. Por isso compartilhar a doença com o outro. Não. Você vai lá para ajudar alguém. Ou você está aqui para ajudar alguém. Para ser mais feliz. Mas se a felicidade não existe, meu irmão, claro que existe. Depende só de você. Você pode ter momentos felizes e agradáveis, que vai contemplar a sua vida. Agora, tristeza não vai te levar a lugar nenhum. Mágoa, menos ainda. Mágoa é contaminante. Mágoa é uma doença. Mágoa é uma tristeza. Mágoa é não perdoar. Mágoa é ficar no buraco. E vai voltar para o buraco espiritual. Como todas as noites, como você falou, Ave Maria, os pesadelos nada mais é das mágoas que são represadas em nosso coração, porque alguém não cumpriu o que eu achava certo. E que não era certo. Porque o orgulho ferido é uma doença. Quando o orgulho está ferido, eu esqueço Deus, volto na minha enfermidade de novo. É o vício. Eu continuo enfermo, na minha enfermidade, e aquilo vai me fazendo bem, na minha enfermidade. Eu já convivo com isso há anos. Eu convivo com meu marido chato há anos. Eu convivo com minha mulher também, que é chata há anos. Eu convivo com um chefe que eu estou 18 anos com ele, ele é chato e convivo com ele. Quem está doente nessa história? Mas eu dou uma solução lá no software. Que solução deu nenhuma? Deu, mas não resolveu o seu problema. De software, aqui, na mente. Porque é lógica, é racional. Agora, quando o homem fala da lógica e da razão, se ele não colocar a emoção do amor, do Cristo, não vai resolver nada. Por que eu tenho tantos problemas? Que eu mereço. E mereço para ser resolvidos. O homem nunca admite os problemas. Ele nunca admite. Nunca. Nunca. Mas porque o orgulho dele está ferido. Eu não vou admitir. Por que eu vou ter que ler a Bíblia, o Evangelho e está lá em Mateus. Desprenda-se dos valores, do sentimento, não só dos valores materiais, do sentimento, dos apegos. Porque o homem é apegado. Gosta. A minha fortuna é maior que todas. Que fortuna se você vai deixar tudo aí? Para alguém brigar por isso? E outros vão brigar também? E vai ficar aqui? A vida toda. Mas eu deixei. Deixou o quê? Bens materiais. Você não deixou amor. Você não deixou caridade. Você não fez o bem. Mas eu fiz caridade. O que é fazer caridade? É doação? Doar o quê? Construir um templo? Não. Construir uma igreja, um templo, um centro, não importa. Você tem que construir esse templo dentro de você. Intimamente. Na sua oração. No seu perdão. Um ser falível que precisa de ajuda. Entender que você precisa de ajuda. Sempre. Mas meu lar está confuso. Por quê? Porque você também está confuso. A sua vida também está confusa. Porque essa enfermidade é contaminante. E traz só o erro. Não traz as coisas boas. Por isso que falamos o Evangelho, ele nos traz o reequilíbrio espiritual da vida. Para não sofrer mais. Eu não vou sofrer mais, irmão? Não. Um dia, quem sabe, para o meu sofrimento. Eu orando um pouco mais, sim, eu perdoando mais, eu não me iludindo
com as coisas materiais, aí eu começo a perdoar. Eu começo a ser uma pessoa mais feliz. Não viver de ilusões. Ilusões também fazem mal. Não fazem? Fazem muito mal. Ilusões. Se iludir por causa de nada. É uma enfermidade. Você vive uma doença que vai ficar na UTI o tempo todo. UTI quando você está triste, quando você está depressivo, quando você quer que seja do seu jeito e não é, você está na UTI. Porque às vezes a gente quer tudo do nosso jeitinho. E nós, espíritos encarnados e desencarnados, não fomos criados para isso. O Pai te criou simples e ignorante. E o homem continua ignorante. Infelizmente. Ele não é simples. Ele tem ostentação, ele tem um poder. Aí se tem uma doença, acaba o poder. Se retiram tudo dele, acaba tudo. E acabou. E aí vai ter que ir embora. E quando você ir embora, o que vai acontecer? Você vai rever os seus amigos, seus inimigos. E aí você não vai conseguir falar com os seus inimigos. Mas vai ter que falar. Senão ele vai vir como seu filho. Vai vir como sua mulher. Aí vai ser os reencontros. Por isso as relações difíceis. Por isso. Por isso que as pessoas têm a dificuldade das relações tão quanto difíceis. Porque estão se reencontrando. Gradativamente você se reencontra com seus desafetos. Mas só tem desafeto na minha vida? Sim, só tem. Quem foi você? Você foi um desafeto. Você promoveu a discórdia. Você promoveu o medo. Você promoveu a insegurança. Por isso que você tem pessoas na sua vida que só vivem isso. Mas não vive a beleza de Deus. A simplicidade. Vive os erros do outro. A fala do outro. Então vai dizer assim, irmão, não posso falar de ninguém? Não. Mal não. Não posso aconselhar, mas se você não se aconselhou, se você ainda está desequilibrado, como você vai aconselhar alguém? Ah, irmão, mas é utopia. Não, você vai ajudar alguém. Mas são escolhas. Tem irmãos que escolhem coisas erradas. Ah, você vai orientar. Mas se a escolha é errada, é de quem? É sua. É sua. Não é do outro. A escolha é sua. Ninguém escolheu por você, é sua. Você quando reencarnou disse, a escolha é minha, eu quero ser assim, quero ser negro, quero ser branco, quero ser amarelo, quero ser... A escolha é sua, quando é devida. Quando você é permitido, você é gordinho, você é magrinho, você é isso, você é aquilo. Se não foi compulsório, você vai escolher. Você é uma pessoa chata, você é uma pessoa bacana, você é isso. O que é chatice? Quando a gente fala que uma pessoa é chata, é porque você está com essa chatice. Quando você tem preconceito de algo, é que você está mal resolvido algumas coisas. Não é? Está mal resolvido. Você tem preconceito. Ah, com preconceito desse, daquele, está mal resolvido alguma coisa em você. Com certeza absoluta. Ah, porque o outro é isso, o outro é aquilo. Está mal resolvido. Falta Deus na sua vida. Falta as coisas de Deus no seu caminho. Ou não? Não falta? Falta. Ah, então você, Beatão? Beata? Beata já foram. O homem diz que é beato, mas ele nem olha para ele. Ele fala que vai na casa de oração, mas aqui a casa de oração é onde você reencontra as suas emoções para se reequilibrar. Lá fora é um grande desafio. Onde você vai ser testado constantemente, em qualquer espaço. É lá que você vai sair da sua enfermidade. Porque às vezes o homem fala de Deus, mas não tem Deus no coração. E aí começa um discurso, numa relação ecumênica, um discurso do Pai Nosso. Você não sabe nem o que é o Pai Nosso. Você não sabe que tem que perdoar para ter o reino dos céus. Acabou. Acabou. Mas tem gente que fala o Pai Nosso todos os dias e não consegue perdoar e não quer o reino dos céus. Acabou. Ah, mas por que aquela doença que eu tenho? Porque você gosta da doença. Acabou. Resumindo, você gosta.
Você vive bem naquela enfermidade. É uma doença que você não quer sair da UTI, porque as pessoas vão te lembrar. Olha, a pessoa está enferma, está lá na UTI. Ela gosta, porque faltou Deus. Só isso. Continua na UTI. Porque é uma enfermidade. Não é? É uma enfermidade. E essa enfermidade contamina os homens. Você lê o Evangelho. Eu leio todo dia. Você faz o Pai Nosso todo dia. Então por que você não muda? Aí é problema. É uma pergunta que originariamente tem que ser assim. Eu não sei a resposta. Você reza todos os dias. Com os problemas que você tem. Você pede para o Pai te ajudar. Mas você não perdoa. Esse é o grande conflito do homem. É o grande conflito do homem. Aí ele não consegue se enxergar. Não consegue. E aí ele vive esse duelo com ele. Então eu vou perdoar? Você não é filho de Deus? Ah, mas não posso perdoar aquele fulano, que o fulano é assim. Então já errou aí. Você já desequilibrou na saída. Já desequilibrou na saída. Já derrapou. Não é? O fulano, quando você fala do fulano, é seu irmão. Ah, mas ele é um. Então você já está errando tudo de novo. Você acha que você vai acertar? Quando você já está julgando o outro de novo. O fulano. O bretano. Você não consegue nem expressar o nome do fulano. Que é um fulano. Quando você não consegue. É duro isso. Né? Que a gente ouve as nossas verdades, né? É duro isso. Porque é a minha enfermidade. Eu carrego ela comigo há séculos. E ela volta e meia vem à tona. Volta e meia, não vem à tona? Volta e meia tem as enfermidades. Por isso que as doenças físicas vêm para despertar alguma coisa dentro de nós. Daquele ser que não acredita na enfermidade dele mesmo. Não tem fé com ele mesmo. E gosta de ser enfermo. E gosta de ser doente. E aí não há evangelho que basta, porque vai ficar rezando lá igual um fulano. Ou não? Vai embora. Porque a verdade dói. Quando fala a sua verdade, dói. Não dói? Fala que dói. Primeira vez e primeiro e forte. Senão eu trago você. Já pensou em empurrar lá? Vai lá, vai lá. Porque às vezes essa enfermidade aqui é que a gente carrega ela há séculos. E volta e meia, ela vem à tona. Volta e meia. E a gente, poxa, não precisava pensar isso. Podia mudar. Podia ser mais feliz. Com ela, com o outro. Estou feliz, mas não quero. Eu quero arrumar problema. Eu quero arrumar problema porque eu vou odiar o outro. Vou desdenhar o outro. O fulano sair da minha vida. Você quer tirar o fulano já há anos. Anos que eu quero tirar o fulano da minha vida. Ele não sai. Ele não faz parte de você. Ele não veio na sua enfermidade para você se melhorar através dele. Entender que Deus é mais importante. Deus não é importante nisso. A minha vida é mais importante. Os meus problemas superáveis, são superáveis, não são superáveis. Você vê que eu sempre fui uma pessoa assim, assim, assim. Quando você chegar no plano espiritual, alguém vai te perguntar o que você teve? Não. Vai te perguntar o seu dinheiro? Não. Acabou. Eu já respondo. Não vai te perguntar isso, vai perguntar o que você fez de bem para esse cara aqui, ó, chamado Deus. O que você fez ao seu semelhante? Se desprendeu do seu sentimento arraigado à matéria, aquela coisa que te consumia? Não. Trouxe o dinheirinho dentro do caixão? Não. Trouxe o jato, o helicóptero, não sei o quê? Não. Acabou. Você não vai levar nada. Ou vai levar alguma coisinha? Leva a chave lá de casa. Leva, põe lá dentro do caixãozinho, eu levo a chave, que eu vou ter que voltar lá uma hora. Alguém vai te deixar entrar, você nem vai saber onde você está. Vai saber, meu irmão? Então você não está enferma? Fala que está. O homem vive enfermo nas suas coisas pequenas, porque ele tem que conter essa coisa no corpo humano chamado-se língua.
a parte fonética. A parte que ouve aqui. Auditiva. Conhece? Auditiva. Orelhas. Ouvido. Conhece? E língua. Fala demais. Do fulano. Do outro fulano. Tem mais algum? Mais um. Tem mais um outro. Aquele outro também. E vai enumerando. E o homem sofre nas suas doenças. Depois ninguém suporta ele. Nossa, que energia ruim tem aquela pessoa. Não tem assim? Chegou aquela pessoa, nossa, essa energia ruim. Vamos sair de perto dele. Que é uma energia muito ruim. Ruim é você. Mas é ruim demais, você não sabe o que ver. Não estamos aqui qualificando nem quantificando quais são os seus problemas e quais seriam as suas ações. Estamos falando de Deus e das coisas de Deus. Mas quando fala assim, aquela energia ruim daquele ser, porque aquele ser faz bem para você, que você vai descobrir aonde você tem que melhorar, ou não. Quando aquela energia ruim chegar, ore por ele. Quem sou eu para orar para aquele fulano? Põe o nome na vibração, fulano, que alguém vai identificar. Mas teve aí uma vibração aí, puseram só o endereço do fulano. Olha, não teve nome, não teve compartilhar o nome nas vibrações. É o nome fulano, endereço tal. Aonde que tem uma vibração? Você já está se contaminando a partir do momento que você diz, lá naquele condomínio é triste, lá no elevador sobe um, eu não subo com essa pessoa, deixa ele subir antes, depois eu subo. Já começa a individualizar e fazer mal para si mesmo. Vai ter que suportar, mas a energia dele tão ruim dentro do elevador vai contaminar. O problema é do elevador, não é seu. Não é? Aquela carcaça lá vai ficar as energias ali. O outro que chegar depois pegue. Não é? Livre você. Fala, eu estou bem, estou tudo em ordem. Sai orando, volta orando. Mas o homem vive nessa enfermidade, nessas colocações que não tem sentido para o Evangelho de Jesus. Do que Jesus pregou e foi crucificado e alguém crucificou ele. E disse, ele tem que ficar na cruz porque ele merece. O que ele merecia? Só porque ele falou do bem e falou do amor, ele merecia ser crucificado? Digam que não. Ainda bem. Tinha que ser crucificado? Claro que tinha. Porque era histórico. Tinha que acontecer. Senão vocês não iam lembrar de Jesus. Iam lembrar, passou o Jesus. Ele passou lá e falou do amor. E aí? Mas a imagem dele na cruz lembra a dor. E aí você na sua enfermidade quer ficar doente junto com Jesus. E tem aqueles que se ajoelham. Ah, Jesus, me ajude. Não faz isso. Não precisa fazer isso. Não tem roteiro para isso. Você se ajoelhar e ficar. Não, a imagem do Cristo ali, a imagem do Cristo lá, a imagem do Cristo lá. Você vai plasmar aquilo, um Cristo bondoso. Não um Cristo doente, na sua doença, na sua enfermidade. Mas o Cristo não vai me ajudar, mas ele ajuda fulano e não me ajuda. Olha as comparações que o homem faz. Porque ele deu para o outro, não deu para mim, não deu nada. O outro também está passando dificuldades, porque tem muitas pessoas que invejam. Queria estar no lugar dele, mas o outro passa mais dificuldades que o outro. Ou não? Se não mudar hoje, não muda mais. Muda de endereço. Porque é aquela relação assim. Quando você coloca na vibração, você não faz isso, né? Você coloca o nome da mãe, das pessoas, da ex também, coloca toda vez. Tem que colocar. Você falou dela outro dia na oração. Você falou, ela precisa de muita ajuda. Lembra disso? Você vê que estão me relatando bem os seus evangelhos. Certinho? Não estou errando. Se eu estiver errado, você me corrija. Não estou errando em nada. É que ele colocou, ele falou, minha ex, eu preciso rezar por ela. Pôs o nome dela, ela falou, não, vou rezar, rezou. E foi bem aquele dia. Tem dia que ele dá essas luzes, né? O duro é a gente saber o que você pensa, esse é o meu problema. O duro é isso, quando a gente se esconde e está naquele pensamento assim, eu não quero, eu não vou, eu já disse uma série de coisas aqui que vocês estavam pensando. Então, porque o Espírito, quando a gente vê em cima de vocês uma historinha, e fala, nossa, como é que tá? Aí me traz
o conteúdo da palestra de hoje. Porque eu peguei com vocês antes, quando você estava dizendo aqui, quando o coral estava lá, aí me trouxeram as fichas, olha aqui. Traz as fichas dos participantes. Trouxe, eu falei, vou ter que falar nisso hoje. Era outro tema. Mas eu falei, vou ter que falar das enfermidades, dessa coisa da língua, dessa coisa de ouvir mal, de não saber o que é ouvir, de querer ouvir só aquilo que faz bem, o que te faz bem, querer ouvir que me ama, querer que me adore, você é a melhor pessoa do mundo. Não é. Não é. Se está na terra, você já está agregando coisas que você não é a melhor pessoa do mundo. Se está no caminho de se melhorar, de ser uma boa pessoa, de estar conjuntamente com o Evangelho de Jesus na sua vida. Isso é melhorar. Isso é o segredo. Não tem outra coisa. Por isso que eu falei que eu não vou mais falar de pensamentos aqui, tá bom? Daqui nenhum mais. Aqui eu parei. Aqui esse miolo aqui, esse outro aqui, não vou. Ali na frente, não vou falar mais do Evangelho do meu amigo aqui, ele está melhor. Ele colocou, se fosse assim, não vou mais. Você devia derrapar o cabelo hoje, tá bom? Você vem na próxima assim. Então o homem, eu falo quando eu venho para a terra, para mim é uma diversão, é um lazer. Eu falo sempre isso. Estar na terra, estar na proximidade do irmão, quando ele já atendeu aquelas duas pessoas logo no início, eu já estava lá do lado dele. Eu falei assim, ouvir isso é tão simples. As pessoas podiam mudar, mas não conseguem mudar. Vive aquele mesmíssimo, aquela coisinha pequena, né? Um ciclo vicioso de relações e não relações. Mas o que eu vou pôr nas minhas relações? Não faz, não. Mude! Mude para Deus! Mude o seu endereço mental para Deus. Então você, aquele beato, não, você não vai ser nada, você vai ser cristão. Acabou. O rótulo, a religião não cura, ela não vai te curar. Quem cura é você, no seu comportamento, na sua moralidade, no seu equilíbrio. O que mais o mundo precisa hoje é de equilíbrio, de orações. O mundo está doente, o mundo está enfermo, as pessoas estão se matando. Se matando. E as guerras acontecem lá, mas acontecem no Brasil também. Acontece na Ásia, no Oriente Médio, na América Latina, nos Estados Unidos, América do Norte, e vai acontecer com maior. E dentro dos lares precisa ter Deus. Se não tiver, vai ser um vazio. E a sua vida vai ser um grande vazio. E você sempre vai dizer, eu rezo. Reza para quem, como e quando, e o que você faz com essa oração? Então, precisa rezar bastante? Não. Deus não pede que você faça 10 orações por dia, 20. Só você rezar uma vez, 2, e falar com Ele. Peça perdão. Vá no Evangelho. Não fique na sua doença. Aqui. Você melhora. Se você ser mais feliz. Agora, se eu repetir as mesmas coisas dos meus vícios que eu carrego há séculos, eu vou continuar doente. E não vai sair da UTI. Você não quer sair da UTI? Fala que quer. Quer sair da UTI? Então vamos sair. Né? Então dizer assim, vamos sorrir mais, ter mais o Evangelho na vida, parar de falar. O que nós temos mais ouvido nos evangelhos é assim, os pedidos. Você pode fazer um pedido, mas se você não melhorar, que sentido tem o seu pedido para Deus? Lá da UTI você vai, desfibrilador, e vai continuar lá, precisa ressuscitar isso. Precisa ressuscitar alguma coisa melhor nessa cabecinha aqui. Nessa cabeça, na cabeça de todos. Precisa ressuscitar algumas coisas melhores. Ou não? Não é assim que você disse que você vai melhorar, você tem que melhorar? Você falou isso para ela. Falou, eu vou lá, mas eu tenho que melhorar. Você não veio empurrado, você veio, vamos lá. Você falou para ele, vai que é bom. Isso é uma confidência dos dois. Casalzinho, né? Ai, que delícia a vida. Depois que casa, espero que case bem, continue bem, não vou dizer isso. Mas tem aquelas coisas assim, aquele casalzinho, nossa, que lindo, maravilha. Depois passa alguns anos, ai, não cansa.
Aí começa a cansar, depois casa, tá mais cansado. Aí o homem, a mulher, é com um filho, dois. Nossa, cansa mesmo. E aí vai embora. Aí a vida é uma grande bola de neve que derrete rapidinho. Que Deus possa iluminar. Deu para entender as enfermidades que o homem carrega? Que as soluções são vocês mesmos, não precisa ter outra solução pragmática. Vamos fazer uma solução, vamos fazer umas rezas aqui para melhorar todo mundo. Mas você está tentando se melhorar. Mas reze mais. Fale mais de Deus para você mesmo. Mude um pouquinho isso, não cai nas próprias armadilhas, como o irmão te disse, como eu te disse. Eu te disse. Nas próprias armadilhas que você criou para você mesmo. Será que vale a pena? Vale ou não? Não. Mas o homem vive, né, naquele ciclo vicioso das utopias, né, dos fascínios. Tudo é fascinante. A Terra é fascinante. Mas se você não é fascinante, a Terra pode ser fascinante. E daí? Comprei uma roupa de grife. Melhor roupa que gastei. Você não tem ideia o cartão que eu gastei. Eu vou para pagar, fica chorando. Não me faça mais isso. O cartão dela sofreu e ela também. E tinha que ser de grife. Tinha que ser de marca. Vou mostrar de marca porque eu estou melhor. Eu estou confusa, estou doente, estou chateada. E ele vai ver isso e vai melhorar. No cartão, gastou. E sofreu, porque no final do mês o problema continuou e o cartão... E para pagar o cartão? Aí é uma outra doença, uma outra enfermidade. Não, não vai embora não, fica aí. Eu tenho que pegar alguns. Eu tenho que falar de alguns, senão não dá, né? Aí vai falar, pega o cartão, mas no plano espiritual não precisa ter cartão. O cartão é espiritual. Pega o oxigênio para ela, né? Não é verdade? Um homem sofre com poucas coisas. Ele transfere as ansiedades deles para o dinheiro, para o consumismo, para as doenças. Ele transfere. Tudo ele transfere. Se ele está chateado, ele come bastante, engorda, depois vai na frente do espelho e fala, não sou eu mais. Claro que não é. É um outro gordinho agora. Mas você ficou ansioso, você comeu fora de horário, fez tudo errado. Mas era. Aí ele se olha no espelho de novo e fala, ai meu Deus, e agora? Vai andar, não dá tempo, a minha ansiedade é maior, eu quero comer. Quero comer. Aí a mulher começa a dar uma gordurinha a mais, meu amor. Aí começa aquela reclamação, não, meu bem, vamos fazer evangelho junto, para melhorar esse clima, vamos lá, né? E vai embora. Mas a ansiedade toma a forma do homem e sofre, não há evangelho que resolva esse problema. Não há. Não. Mas os depoimentos, vocês fazem depoimentos comigo. É muitos depoimentos. Não dá para agregar todos os depoimentos de vocês. Um dia nós vamos fazer um individual. Né? Mas é verdade, né? A ansiedade é uma coisa que contamina. Nós vamos falar desse tema na próxima palestra. Se é que eu vim com... Se eu achar que... Vamos falar de ansiedade. Porque o homem ansioso, ele fica doente. Toda hora é doença. Toda hora é doença. Toda hora ele quer consumir alguma coisa a mais. Toda hora ele tem que melhorar. Será que vai sair? Será que não vai sair? Será que vai sair? Será que não vai sair? Aí não dorme uma noite, 2 noites, 3 noites. Tem que tomar remédio. Tomar remedinho para dormir. Tomar remedinho para dormir. Aí cria mais ansiedade. Será que vai sair? Será que não vai sair? Vai sair! Você tem dúvida? Agora, se... E a ansiedade toma forma. Não sai nada. Sai, não sai, fica doente. Eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça. Reze! Tenha fé! Não tem os cultos que falam da fé. Quando eu falei de Mateus aqui, é o desprendimento do sentimento e das coisas materiais. E o homem fica apegado às coisas do sentimento e às coisas materiais. E Mateus disse a Francisco de Assis, vai, se desprenda. E disse, caminhou. Ele leu lá direitinho, falou, eu vou pregar isso. Mas você não tem que andar descalço, você não tem que fazer nada disso, é só desprender um pouco do seu apego às coisas que não têm sentido.
na sua UTI particular. Acabou. Se você viver um pouco mais de Deus, você sai dessa UTI que você criou. Ou não? Para parar de falar da doença, de compartilhar a doença com o outro. Não precisa. Eu estou ótima, vou passar por uma cirurgia, estou ótima. É melhor dizer isso. Não vai dizer, não, eu estou assim, hoje eu levantei com uma dor, está aqui estranho, há um negócio aqui, ginecologicamente, a coisa que já cresceu, o útero. Não me fale nada disso, está tudo bem, está tudo em ordem, vai correr tudo bem. Acabou. Não é melhor assim? Mas não é. Aí vive na UTI. Não vou falar de cartão, pode ficar tranquilo. Todo mundo sabe que você é a mulher do cartão. Está aceitando? Tá bom. Aceitem. Se nem o centro recebe, não compra uma bendita rifa lá. Não imagine dividir. O irmão Eduardo, coitado, chega aqui logo. Olha, gente, ele fala com toda parcimônia, né? Fala, Eduardo, fala mais rápido. Não, vocês veem a cestinha básica, uma roupinha. Ele é tão assim, né? Fala logo, olha, gente, vocês vêm aqui, faz caridade, dá um pouquinho lá, acaba esse problema, ninguém vai ter mais problema, acabou o seu problema, a sua enfermidade, mas fica naquela doença, né? Para dar alguma coisa, dá alguma coisa, vai pro túmulo assim, ó. Abre as mãos, não dá mais. Vai chegar no plano espiritual, que nós já recebemos muitos irmãos assim, de terninho, ou mesmo mulheres bonitas, né? Cadavéricas, mas bonitas, né? Assim, com a mãozinha assim ainda, vai lá pro túmulo assim. E aí os bichinhos comem, não vou abrir a mão não, deixa assim. Mas já foi o seu tempo na terra, não, não foi não. E aí vem para terapia comigo e eu falo, abre a mão, não. É uma enfermidade que leva séculos para sair. É o homem. Esses são vocês. Um dia vocês melhoram. Vai melhorar? Vai? Claro que vai. Vai sorrir aí. Você está pensando muito hoje, mamãe, as coisinhas, vai dar tudo certinho, vai dar que dá tudo certo. Né? Agora você pôr fé, né? Aí, irmão Paulo, você vai me ajudar? Não, eu vou vibrar por você. Não ponha no meio dessas coisas, não. Porque outro dia até o irmão Paulo me ajuda. Aí levaram, não. Aí estava vibrando. Tem uma energia aqui. Eu falei, não, essa energia vai irradiar no ambiente. E foi, mas pela fé dele. Então mudou as coisas, mudaram, porque ele teve vontade de mudar. Não é assim, a religião não fala isso que você tem que mudar? Mas o homem empaca. O homem empaca na UTI, fica lá dentro, entubado, não quer sair daquilo, fica empacado. Ah, mas tudo é meu, eu constituí, estudei, universidades, e daí? E daí? E a universidade de Deus? E a universidade da vida? Onde você vai ter que entender isso? Ela vai te mostrar um bom caminho. Agora, você estudou, e o que resolveu? Você mudou interiormente? Você mudou as coisas de Deus na sua vida? Não. Mudou? Tem que mudar. Fala assim, vai mudar. É isso que tem que fazer. O menino está bem? Que bom. Está melhor? Tá. Está feliz? Então tá bom. Não vou mais olhar para você. Já falei do cartão dela que ela precisa de ajuda. Depois nós vamos passar alguma coisinha para ela, né? Para ser feliz, né? Tá bom, meus irmãos? Como é que você tá? Vem cá. Vocês beijam o irmão. O irmão fica feliz. Vocês estão trabalhando agora? Estão evoluindo, né? É o que você falou. Não dá para eu falar de uma coisa aqui. Hoje eu falei de Mateus. Eu falei de Francisco. Falei das enfermidades. Para o homem entender o que ele está fazendo na Terra. Não dá para mudar o seu rumo. Mas se você quiser mudar, você muda. Depende só de você. Nós vamos orar. Agora depende de você. Nosso irmão está melhor? Tá. Vamos melhorar. Sai disso aqui. Sai. Diga não. Nós vamos sair. O irmão também. A irmã também. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meus irmãos? Daqui desse lado que eu
Respondi um monte de coisinha para vocês aqui. Agora estou virando oráculo. Irmão, responde para mim. Sou psiquiatra, mas não dá para ficar, né? Na psiquiatria não dá para fazer isso. Na psiquiatria, assim, precisa dar um choque em você, para você despertar para Deus. Eu falo isso para os meus pacientes. Tem que dar um choque. Se não der um choque, não desperta. Vai ficar do mesmíssimo. Vai ficar do mesmo jeito, repetindo as mesmas coisas, reclamando no mesmo jeito. Ah, irmão Paulo, como é que eu tenho que fazer? É tão simples. É só você se amar. É tão simples a receita, é amar. Amar-se, viu? Se amar. Amar-se. Se o homem não se amar, ele vai achar que tudo, as coisas estão contra ele. Que o mundo está caindo sobre a cabeça dele. Mas Deus não dá um fardo a quem não possa carregar. Por isso você está aqui hoje. Senão você não estaria hoje. Estaria em outro lugar. E ela precisa de ajuda, precisa de oração. O irmão te disse isso, eu te digo isso. Ela precisa de oração. Quando eu falei da chave, é exatamente isso. Você entendeu? Abre a chave. Abre a chave. Abre o apartamento para Deus. Mas não numa coisa radical. Ela precisa sair de lá. Nós já tiramos e ela voltou. Infelizmente. Tá bom? Ela vai ser ajudada. Por isso você está aqui hoje. Senão você não estaria. Tá bom? E ela precisa de ajuda, precisa de carinho, não da sua dor. Ela precisa da mesma dor que você está. Precisa de oração. E nós tiramos e voltou. Porque eles chamaram. Todo mundo chamou. Então, pare com isso. Tá bem? Ela vai ser retirada de lá, mas com as suas orações. Entenderam aí tudo? O que tem que fazer mesmo? Vocês que dizem que vem na casa, como é que é? Estava no coral. O que o coral dizia? O Pai Nosso. O que dizia? Mas todo mundo esquece, né? Pode perdoar, mas todo mundo esquece. Então, falar menos é uma grande conquista, não é? Uma conquista. Se falar pouco, você vai ser a melhor pessoa do mundo. Não ficar irritado, não ficar brigando com as pessoas por nada. Por nada. Por nada, hein? Por nada. E arrumar problema por nada. Façam a caridade, tá bem? Que Deus possa iluminá-los e abençoá-los. Agora vamos embora, né? Chega, né? Já foi o nosso tempo, né? Qual o seu tempo? Você está com muito. Depois divida aí. Depois divida. Vamos lá? Acabou? Respondeu? Tá bem assim? Próximo mês? Estamos aqui, né? Motocicleta tem que ter equilíbrio, né? Então vai devagar, viu? Você andou abusando aí. Não sei pra quê, né? Tem motocicleta pra... Vai devagar, né? Seguramos aí pra não cair, né? Quase que foi, né? Aí a carequinha ia ficar, né? Mas mesmo assim, né? Você viu o que fez, né? Vamos parar um pouquinho? Diminuir. Vai devagar. Aí tem que falar de moto, de motocicleta, tem que falar de tudo que tem dentro da casa dele. E vai devagar também, com aquele fiu. Assustando as pessoas. Parece sirene, né? Uma sirene aquilo. Deu para entender, gente? Deu mesmo? Evangelho, amai os vossos inimigos, muitos chamados e poucos escolhidos, né? O maior mandamento, a lei de amor, está tudo inserido aí. Os mansos e pacíficos no capítulo 9, a paciência, o ódio, né? Não julgueis para não ser julgados no capítulo 10, né? Bem-aventurados os misericordiosos, está tudo no Evangelho. Pega o Evangelho, leia o Evangelho. Tem um livro bom, Barrabás. Leia Barrabás, tá bom? A história de Barrabás. Pega e leia. Se não ler, eu vou ler para você e vou levar na sua casa.
Leia. Que Deus possa abençoar-nos. Vamos lá, vem aqui. Vamos lá.